Boa tarde, boa noite, meu povo. Olá, boa noite, Hugo. Boa noite, Flavinho. Começamos aí mais uma live. Essa parceria com Porte-se analisadamente. E que presente. Obrigado, viu? Mais uma vez estarmos juntos. Quero lembrar que essa live é uma live interativa. Fiquem à vontade. Podem curtir, comentar. Essa noite aí é nossa para a gente trazer aí um pouco de reflexão sobre o tema. Flávio Santos, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos, vamos conversar, né? Refletir um pouco sobre esses temas comportamentais. Agradeço, portanto, Hugo, pela oportunidade aí. Dialogar sobre esses temas, né? Esses temas do comportamento, esses temas psíquicos, e você ajuda bastante viabilizando aí questões, conseguindo, de alguma forma, direcionar o assunto para aquilo que é de maior interesse, em alguns momentos fazer o recorte necessário para aquelas questões que, de alguma forma, atraem mais as pessoas, né? E torna o diálogo muito rico, né? Bastante rico, por conta das perguntas que você também consegue levantar, né? Então, muito bom. O que é que a gente poderia Eu que falar agradeço. sobre mal-estar e psicoterapia? O termo mal-estar é um termo abrangente de propósito. O termo mal-estar é um termo que começa a ser utilizado em psicologia a partir dos textos de Freud, principalmente na estruturação da psicologia clínica, ou seja, da psicologia de atendimento de consultório. Vale lembrar que a psicologia não é só a psicologia de consultório, a psicologia clínica, mas é a partir da psicologia de atendimento, da psicologia clínica, que surge a ideia de mal-estar como sendo um termo mais abrangente. Abrangente para dar conta de qualquer tipo de demanda que impulsiona o sujeito à terapia, ou à análise, como se queira. O mal-estar seria, de alguma forma, a demanda inicial, a demanda principal, aquilo que leva a gente a buscar algum tipo de reflexão, algum tipo de trabalho psicoemocional. Veja que o termo mal-estar é um termo vago, mas é vago de propósito. É um termo vago, é um termo que não é claro, mas é de propósito. Mas, ao mesmo tempo, é abrangente. E o objetivo é que ele seja abrangente. Né? Porque mal-estar pode estar querendo dizer o quê? Mal-estar pode ser um sintoma, pode ser uma falta, pode ser um transtorno psíquico, tá? Pode ser uma disfunção social, socioeconômica, pode ser uma questão de desenvolvimento. O mal-estar tem a ver com aquilo que faz a gente buscar alguma ajuda do ponto de vista psicoemocional, né? Ninguém vai para o terapeuta, para o analista, para o psicoterapeuta, o psicanalista, porque tá tudo ok e quer dividir com o psicoterapeuta a sua felicidade, a sua suposta felicidade. Normalmente nós vamos porque temos alguma demanda. Pode ser uma demanda de sofrimento mesmo, pode ser um sintoma, tá? Ou pode ser um desconforto, mas tem algo que nos busca, né? Que busca. Pode ser um sofrimento emocional, pode ser uma sensação de incapacidade, de limitação, pode ser uma questão que diz respeito aos relacionamentos, pode ser uma carência, uma falta simbólica, pode ser, enfim, pode ser um monte de coisa, pode ser uma fantasia. A fantasia, do ponto de vista da psicologia, às vezes a fantasia é mais real do que a realidade, tá? Quando a gente fala em fantasia, a gente não está querendo dizer que é uma mentira. A fantasia as fantasias principais da nossa vida são os temas importantes, são os temas que estão no centro da nossa vida. Então, muitas vezes, uma fantasia é mais pegajosa, é mais persistente e é mais repetitiva do que a própria realidade. Por quê? Porque a fantasia tem a ver com a leitura que eu construo da minha história. Eu vou até publicar algum texto nos próximos dias sobre isso, sobre o que é fantasia nesse sentido, mas eu posso exemplificar ao longo da nossa live. Mas o que eu posso dizer aqui é que mal-estar tem a ver com isso. O texto de Freud é o texto que populariza a palavra mal-estar. Eu estou me referindo aqui ao mal-estar da cultura, ou mal-estar da civilização. Alguns preferem hoje o título mal-estar da sociedade.
Esse texto, Mal-Estar da Sociedade, é um texto que eu considero um texto clássico freudiano. Se você for ler, se você quiser ler algum texto de Freud, e quiser começar por algum, eu sempre recomendo esse. O Mal-Estar da Cultura, eu acho que é um texto que você deve pegar início. Tem outros bons, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Totem Tabu, tem alguns muito bons de Freud para você tentar entender, especialmente o aspecto social que Freud descreve na psicanálise. Mas se eu for sugerir se alguém está começando agora e quiser para começar, eu sugeriria o texto Mal-Estar da Cultura, um texto fácil de ler, um texto prazeroso de ler, um texto pequeno, mas um texto muito importante, porque é um texto que funda, digamos assim, a noção de mal-estar e, de alguma forma, a noção de falta da psicanálise. Se você for pensar aqui em Bauman, e com todo aquele conceito de pós-modernidade, que depois ele coloca como modernidade líquida, todo esse conceito de Bauman foi construído a partir do texto de Freud. Muita gente não sabe disso. Bauman se baseou no texto de Freud, Mal-Estar da Cultura, para construir o raciocínio dele sobre o mal-estar da pós-modernidade. Tá? O mal-estar da pós-modernidade foi o texto inicial de Bauman, que mais tarde ele vai falar de modernidade líquida, aquela coisa toda. Então, o conceito de mal-estar é um conceito importante, um conceito emblemático, né? É um conceito que começa a aparecer aí nesse texto que eu recomendo fortemente, quem não leu, leia. Eu acho que é o primeiro texto para entrar na leitura freudiana, é esse texto. E, basicamente, Freud fala de uma pulsão nossa instintiva, de uma natureza nossa que é uma natureza instintiva, de uma natureza que libido. A libido em Freud é um conceito mais abrangente, tá? A libido em Freud não se reduz aqui apenas ao desejo erótico direto, explícito, mas a libido em Freud tem a ver com a busca por qualquer tipo de prazer. Então, nós somos seres que buscamos prazer, portanto, nesse sentido, é uma noção de libido mais abrangente. E Freud vai falar sobre essa pulsão nesse texto e vai falar sobre a incompatibilidade e a impossibilidade de viver essa pulsão totalmente numa vida comunitária. A partir do momento em que o ser humano começou a se organizar em sociedade, começou a se organizar em cultura, começou a se organizar em grupos, ele teve que limitar um pouco esse instinto, ele teve que reprimir um pouco esses impulsos para viver com o próximo. Uma certa dose de repressão é inevitável, eu estou repetindo aqui o texto freudiano, é inevitável para viver em sociedade. Só que, quando eu reprimo esses impulsos, Freud achava que é aí que começa o mal-estar. O mal-estar começa aí. Como é que eu dou conta desse impulso reprimido? Que aparece, às vezes, em guerras, que aparece em conflitos, que aparece em agressividade, ou que aparece em sintomas das nossas neuroses. Sintomas das nossas neuroses. Então, para Freud, existe uma falta, que é uma falta estrutural, uma falta que a gente sempre vai buscar. Essa falta tem a ver com essa cultura, essa civilização, como foi organizada, né? Pense que para a gente produzir cultura, a gente teve que renunciar à nossa parte mais instintiva. Sabe aquela história que eu já contei aqui, né? Sabe aquela história da televisão ter diminuído a atividade sexual das pessoas? Que é verdade. Tem pesquisas que mostram isso, né? Aquela piada que se diz, né, que fulaninho e fulaninha no interior tiveram 20 filhos porque não tinha televisão. Essa piada e essa afirmação tem um fundo de verdade maior do que a gente imagina. Porque na teoria freudiana, para que eu possa produzir cultura, eu tive que abrir mão de certa dose dos impulsos libidinosos ou dos impulsos, das pulsões
do prazer, né? Como ele diz no texto. E o mal-estar da cultura, na leitura freudiana, é justamente essa dose de repressão que eu tive que fazer para viver em sociedade e, ao mesmo tempo, ter que viver com esses efeitos colaterais. Então, é mais ou menos isso. Daí, com esse texto sobre mal-estar, abre toda uma literatura especializada, toda uma literatura psicanalítica sobre o mal-estar que vai de Freud até Lacan. Tá? E aí outros teóricos como Adler, como Erich Fromm, como Ernest Jones, como os grandes teóricos da psicanálise e discípulos de Sigmund Freud vão escrever sobre o assunto, vão teorizar sobre o assunto do mal-estar. A pergunta que se faz hoje é: aonde está o nosso mal-estar hoje? No mundo contemporâneo, no mundo de Bauman. Tá? E que o mal-estar hoje, muitas vezes, se traduz de uma forma diferente daquela que Freud escutou na clínica e examinou. Freud escutou um certo mal-estar que era fruto dos tabus sociais. Era fruto da repressão sexual que havia na era vitoriana da sua época. Nós vivemos em uma sociedade de hoje que não tem aquela repressão que tinha no século XIX de Freud. Hoje nós vivemos em uma época onde há um modo de tratar especificamente a sexualidade que não havia. Aliás, essa razão, pelo menos para a maioria dos psicanalistas, essa razão pela qual não há mais a histeria como existia no século XIX. A histeria tão estudada por Freud, né? As histéricas com aqueles sintomas, aqueles traços, né? De conversão histérica no corpo, paralisias histéricas, que na teoria da psicanálise tinha a ver com a repressão da libido, com a repressão da sexualidade, sobretudo a sexualidade feminina, Hoje a gente não tem aquelas histerias como havia no século XIX. Por que não tem? Porque a nossa cultura não é mais repressora do ponto de vista sexual como existia no século XIX. Não existe mais aqueles tabus. Só que a histeria, o mal-estar, os sintomas e até mesmo o transtorno psíquico, às vezes se manifesta de outros modos. Então, mais ou menos isso. Flavinho, a Aline, ela mandou uma pergunta aí, que ela diz assim: fantasia recorrente pode detonar fuga? Pode. Agora, pode, claro. Eu estou entendendo a fuga aqui como uma fuga de entrar em contato com os sentimentos verdadeiros sobre o eu. Ainda que isso seja motivo de debate, porque, enfim, eu sempre estou fugindo de alguma coisa. Eu estou bebendo água aqui para fugir da sede, por exemplo, né? A gente sempre está fugindo de alguma coisa. Eu ligo o ar-condicionado para fugir do calor e a gente sempre está fugindo de alguma coisa, né? Inclusive fugindo do mal-estar, de alguma forma. Mas eu estou entendendo a pergunta da Aline como sendo no sentido do autoconhecimento, né? Do saber sobre o próprio sintoma, né? Saber sobre a verdade que aquele mal-estar está trazendo para mim, né? Mas às vezes a fantasia recorrente é o próprio mal-estar, ou pelo menos é um sintoma do mal-estar. Há fantasias que são fantasias muito assim, que marcam muito o sujeito. Eu vou dizer o que, de alguma forma, eu estou pensando aqui. Há muitos anos, no consultório, uma pessoa chegou no consultório. Eu adoro esses casos, viu? Uma pessoa chegou no consultório e a primeira coisa que ela me disse, na verdade, ela já tinha me dito isso. Ela marcou a sessão comigo por e-mail e ela tinha dito isso no e-mail. Quando ela sentou na minha frente, ela disse novamente. Ela disse o seguinte: eu fui abusada. Eu fui abusada sexualmente na infância. Ela marcou comigo no e-mail escrevendo isso. Aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da psicologia, aquilo já me passou a impressão de uma fantasia central da sua vida. Uma fantasia de que foi abusada. O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu tentar explicar aqui para não correr o risco de ser mal entendido. E hoje, nas redes sociais, se você não explicar tintim por tintim, as pessoas não entendem e acham que daqui a pouco você está falando alguma coisa politicamente incorreta.
Me chamou a atenção porque, assim, aquela pessoa não é uma pessoa... Eu não posso definir aquela pessoa totalmente como uma pessoa que foi abusada. Aquela pessoa não é só abusada. Aquela pessoa é muito mais do que uma pessoa que foi abusada na infância. E quando ela fala que ela foi abusada, e ela marca comigo dizendo isso, ela se apresenta no e-mail dizendo que foi abusada, me chama a atenção esse eu fui abusada, está muito na frente, está aparecendo na frente. E mais tarde, com a terapia, isso foi se revelando com clareza. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando eu falo que a fantasia às vezes é mais forte do que a realidade, a fantasia às vezes é tão pegajosa, é tão predominante, é tão recorrente, é que aquela pessoa simplesmente tornou... Eu não estou dizendo que ela mentiu, não. Eu não estou dizendo que ela mentiu, não. Quando eu sentei, quando eu ouvi isso dela, quando eu digo que é fantasia, eu não estou dizendo que o fato dela ser abusada foi mentira, não. Quando eu sentei, eu pensei, provavelmente ela foi abusada. Mas além do fato dela ser abusada, ela construiu uma fantasia a respeito do abuso, que é o tema central da vida dela. O tema dominante da vida dela. Porque para ela colocar eu fui abusada na frente de tudo, ela marcar por e-mail dessa forma, ela sentar comigo e logo dizer isso, a infância dela, e depois a gente foi percebendo isso, foi detectando, a infância dela não foi só o abuso. A infância dela teve outras coisas. Mas porque ela construiu a identidade dela em cima do eu fui abusada. Claro, o abuso sexual marcou ela. Claro que para além da fantasia, ela de fato foi abusada. Mas ela construiu uma identidade dela onde ela simplesmente reduziu toda a infância dela e toda a experiência dela no abuso. Isso é que eu chamo de fantasia fundante. Ela tornou a experiência da fantasia do abuso sexual. Ela tornou a experiência do abuso sexual no tema central da vida dela. Isso em psicanálise que a gente chama de fantasia. A psicoterapia é para mexer um pouco com essa fantasia. Questionar e até dar um outro sentido a essa fantasia. O abuso vai continuar existindo na história dela, não dá para deletar, não dá para apagar um fato histórico, biográfico tão importante. Mas a análise talvez vai ajudá-la, e ajudou ao longo dos anos, a ajudá-la a olhar para o abuso de uma outra forma e se descolar um pouco do abuso. Porque ela, inclusive, e a gente sabe que em muitos casos de abuso sexual acontece isso, a pessoa fica tão marcada que ela se afirma assim. Muitas vezes ela começava relacionamentos amorosos já colocando isso na mesa. Já colocando o abuso como uma forma de afirmação e como uma forma de identidade dela. Então, isso é que eu chamo de fantasia. De fato, a Aline tem razão. Pode ser que essa fantasia, no caso que eu expliquei aqui da paciente, seja uma forma de evitar, seja uma forma de se esconder para se ver, se enxergar de maneira total, de maneira plena. Não só a partir do abuso. Porque essa fantasia é uma leitura de que o abuso foi toda a infância dela, ou foi toda a história de vida dela. E não foi. Então é isso. É interessante mesmo. Flávio, tem pergunta aqui parecida, mas daí como você trouxe esse caso exemplificativo, com certeza teve um incômodo de tocar na ferida durante a terapia, né? Assim, teve esse mal-estar. E aí, até porque aí eu vou pedir para você comentar um pouco de uma frase que diz assim, a terapia começa quando acaba a sessão. Isso procede? Essa frase eu já ouvi, eu não me lembro de quem mas já ouvi. É uma frase pedagógica, na verdade, do ponto de vista da prática terapêutica, eu não sei se a terapia começaria quando acaba a sessão, mas eu entendo o objetivo pedagógico dessa frase. A terapia é um trabalho ali semanal, normalmente é semanal, geralmente semanal, né? Que a gente reflete sobre algumas coisas, que o terapeuta ajuda o paciente ou a paciente a pensar sobre si, a falar sobre si, a encontrar caminhos em parceria.
Mas a frase, na verdade, objetiva é dizer, a grosso modo, e é uma frase muito boa, que o trabalho pessoal do paciente não se resume a 50 minutos, 1 hora por semana, na hora da sessão. Né? Muitas vezes aquele material que ele refletiu, ele vai pensar durante a semana, ele vai tentar colocar em prática, vai aplicar se for o caso, vai tentar alterar um pouco o estilo de vida dele a partir daquele material, daquele conteúdo. Né? A análise ou a terapia vai ajudar o sujeito a dizer para si mesmo o que é melhor para si. Mas não dá para resumir o trabalho só naquele momento ali. Né? Tanto é que eu, pessoalmente, eu me coloco à disposição dos pacientes, mesmo fora do horário de sessão. Às vezes não é tão fácil assim. Por exemplo, eu estou agora com você, o celular está aqui no Não Perturbe. Quando eu estou atendendo, o celular não toca. Quando eu estou em live, o celular não toca. Às vezes eu atendo muito. Mas, assim, de qualquer forma, eu me coloco à disposição. Então, eu não tenho essa separação de só estar em contato com o paciente na hora da sessão, com todas as limitações que a gente tem, por conta do corre-corre, do tempo, das coisas que a gente faz. Mas o trabalho terapêutico, pelo menos por parte do terapeuta e daquilo que vai sendo construído, durante a sessão. Então, o trabalho da terapia é na sessão. Mas a frase é uma frase de efeito. É uma frase de efeito dizendo que é o seguinte, que às vezes aquilo que é trabalhado em sessão vai reverberar, vai desdobrar fora da sessão. Vai produzir efeitos fora da sessão. Claro, vai ter impacto sobre a vida do sujeito no seu dia a dia. Né? Se o trabalho do terapeuta só tivesse impacto na hora da sessão de terapia, teria pouca utilidade para a vida do paciente. Né? Então, de fato, a gente precisa pensar sobre isso. Né? E de fato, o trabalho... Agora, sim, essa frase tem um cunho de verdade, porque Lacan dizia que a análise não para, né? A análise continua. Né? Lacan tinha aquele conceito do tempo lógico e não do tempo cronológico. Né? Tanto é que ele, às vezes, acabava as sessões antes da hora. Né? Quando chegava num ponto importante que era para refletir, ele suspendia a sessão e mandava o paciente para casa. Ó, acabou. Chegou o tempo, né? Daí tem umas pirraças, umas brincadeiras entre psicanalistas lacanianos e não lacanianos, dizendo, sim, você suspendeu a sessão na metade da sessão, mas você cobrou o valor pela metade? Aí tem umas brincadeiras nesse sentido, né? Mas, na verdade, aquilo tem um fundamento, né? Dar o corte ali, parar para que o sujeito pense sobre aquele assunto ali, sobre aquele momento em que se chegou na terapia, que pode se perder com outras conversas, com outros diálogos. Né? Mas na maioria das abordagens não existe isso. Mas, de fato, a frase tem um fundo de verdade, é uma frase de efeito, que fala sobre o impacto da terapia fora do horário da terapia, da sessão da terapia. Né? O Kênia fez um comentário aqui. Ela disse que as técnicas levamos para a vida. E isso você ensinou direitinho, isso ensinou demais, Flávio. Um abraço, Kênia. Flávio, esse medo, esse receio aí. É uma querida. Kênia e toda a família dela é uma querida. Eu pensei que era a família toda atendida. Me responda uma coisa. Esse medo aí, esse mal-estar, pode fazer com que a pessoa se preocupe antes de entrar atrase a terapia, ou pode fazer que a pessoa desista da terapia após sentir esse mal-estar depois que inicia, no caso? Na verdade, Hugo, normalmente o mal-estar é o motivo pelo qual a pessoa busca a terapia. Normalmente ele busca a terapia por certo mal-estar, que pode ser um mal-estar físico, pode ser um mal-estar emocional, pode ser um desconforto nas relações interpessoais, pode ser uma carência, pode ser uma falta, pode ser até uma falta simbólica. A pessoa se acha aquém das suas capacidades e não consegue enxergar o seu potencial. Isso não dói do ponto de vista de uma dor física. Mas isso está gerando um incômodo que não é material. Né? Pode ser uma coisa mais concreta, um processo psicossomático, né? E pode ser outras coisas também. Pode ser porque a esposa mandou, eu não gosto dessas coisas, mas enfim.
A esposa ameaçou separar e mandou o cara tá lá na terapia só enrolando e não quer nem saber de terapia, mas está ali só para bater o ponto, para dizer que está fazendo a terapia sem nenhuma vontade. Eu confesso que eu não tenho muita empolgação para atender esses sujeitos, porque, na verdade, ele fica ali, na verdade, fingindo que está fazendo terapia, mas não se engaja no processo, não está em nenhum sentido envolvido, e a esposa está super feliz da vida, achando que ele está fazendo terapia, ele está enrolando. Eu confesso que eu não fico muito empolgado, às vezes até tento ajudar, na medida do possível, mas se não houver o engajamento do sujeito, o desejo dele realmente de fazer terapia, ele fica enrolando, e às vezes a terapia é justamente a desculpa que ele tem para continuar sem refletir, né? Nesse sentido, né? Mas aí não é uma demanda, né? A demanda é a ameaça de separação, que ele vai por conta da ameaça da esposa de separar, enfim. Aí não é uma coisa que tem uma substância, né? Mas normalmente o mal-estar tem a ver com uma espécie de falta, né? Uma espécie de carência, uma espécie de ausência de desconforto, que é, digamos assim, aquilo que o indivíduo busca na psicoterapia. O que você está falando, às vezes, é que às vezes o processo da terapia inicialmente, a depender dos questionamentos que o analista ou o terapeuta faça, algum tipo de provocação no bom sentido que ele levante, produza no sujeito, produza na pessoa uma mobilização, um desconforto, né? Uma certa angústia. Aí sim, em alguns casos, se a dose for demais, especialmente no início, né? A maioria dos teóricos, a maioria do pessoal que pensa a psicoterapia fala que a gente deve ir com cuidado, formando primeiro o vínculo de confiança, o vínculo de intimidade, para a pessoa se sentir à vontade, para a partir daí a pessoa compartilhar o que sente, e aí ir tocando nos pontos mais dolorosos, ir na direção daquilo que é mais doloroso, mais difícil, quando o vínculo já está assegurado, sem fazer grandes questionamentos para não mobilizar a pessoa. Mas isso também é de estilo de terapeuta, estilo de analista, cada analista tem a sua forma, tem a sua abordagem, né, que tem a ver com o seu próprio self, digamos assim, né, sua própria forma de funcionar, isso varia ad infinito, né? Mas, de qualquer forma, Hugo, a terapia vai sempre mexer em coisas que vão nos incomodar. A terapia nunca vai ser sempre prazerosa. A terapia, em alguns momentos, vai mexer com a gente, vai colocar a gente para se questionar. Esse é o papel da terapia, né? E se não for assim, a gente não consegue pensar de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, né? Geneide, ela perguntou aqui, foi um comentário, na verdade, Flavinho, que no início a pandemia é dolorosa, é complicado olhar, é complicado olhar para si mesmo. Boa noite, Danilo. Mas com o tempo parece um carinho que fazemos conosco e é maravilhoso. Boa noite, Danilo. Na verdade, já tinha visto também e ia falar. Quer fazer algum comentário disso, Marcos? Exato. É por aí. É o processo de lidar com os próprios fantasmas, lidar com aquilo que... Porque, às vezes, aquilo que é doloroso eu já sei, mas toda vez que eu abordo me incomoda. E à medida que eu vou abordando, né, Gineide? À medida que eu vou mergulhando e enfrentando, vai se tornando menos doloroso, né? E porque, ao mesmo tempo, implica eu estar enfrentando, implica um autocuidado. Implica uma volta para si mesmo, um olhar mais atento sobre si mesmo, e isso já é algo que reforça o laço de autoestima, né? É muito comum alguém que começa a fazer psicoterapia nas primeiras semanas e já se sente muito bem. É muito comum esse relato, algumas pessoas falam isso, né? Quem nunca fez ou quem nunca abordou algumas questões, começa a abordar inicialmente. O fato da pessoa ir para a terapia, às vezes, na primeira ou na segunda semana, se sentir bem, às vezes não é nem mérito do terapeuta. Às vezes o terapeuta não tem um mérito específico por ter feito alguma intervenção, não. Além da escuta, claro, a escuta é sempre uma ferramenta muito valiosa, muito poderosa.
Mas não tem assim um grande mérito do terapeuta, mas é o fato da pessoa estar fazendo o movimento de buscar terapia, de, né, ir, de se deslocar, quando era o caso de deslocar, né? E ainda é nos atendimentos presenciais, né? O fato de fazer esse ritual, de ir buscar, de ir lá para o consultório, de sentar, de falar, fazer esse movimento, já dá uma certa autoestima, porque já produz uma espécie de comando psíquico de eu estou me cuidando, eu estou olhando para mim, etc. É claro que isso só não é suficiente, né, para dar conta de tudo, mas é interessante isso. Mas o que a Gineide está falando é que a longo prazo, aquilo que é doloroso vai se tornando menos doloroso, vai se tornando mais assimilável, mais internalizável, né, e vai gerando bem-estar. Esse o processo mesmo da terapia, né? Danilo falou aqui, a sombra incomoda mesmo. Ô Flavio, como é que o terapeuta interpreta o choro do paciente? Quando o paciente está ali na sua frente, ele chora. Como é essa interpretação? O choro, enfim, o choro sempre tem algo de alguma coisa que me toca de maneira mais sensível e que varia de pessoa para pessoa. Eu acho que todo psicoterapeuta tem um profundo respeito, ou pelo menos os psicoterapeutas sérios, dedicados, têm um profundo respeito pelo choro de alguém, por mais que o motivo do choro possa ser o mais variado, mas para a pessoa se está mobilizando a ponto de ela ir até as lágrimas com alguém que inicialmente na terapia é alguém que ela não conhece, porque não tem intimidade, afinal psicoterapia tem isso, né? Você começa a conhecer alguém que você não tem intimidade falando da sua vida privada para alguém que você não conhece, né? Então, para muita gente isso pode parecer algo estranho, né? Mas é justamente por conta disso, por conta do lugar específico do terapeuta, por conta do tipo de relação que estabelece, que a terapia dá certo, que a psicoterapia dá certo, né? Por isso que o psicoterapeuta não pode ser um biscoito chinês de restaurante, para ficar dando conselho. Porque quando a pessoa já veio para a gente, ela já recebeu conselho até do biscoito do restaurante chinês, né? E o psicoterapeuta, se não estiver bem, não estiver descansado, ele começa... Eu ouvi isso de Contardo Caligares, né? Que ele, quando estava muito cansado na clínica, que estava com muita fadiga, com muita demanda, ele começava a ficar tentado a ficar dando conselhos, né? E esse é algo que é sedutor, é tentador, mas aí a gente sai do papel de psicoterapeuta, né? Então, quando a pessoa está chorando, naquele momento, os psicoterapeutas normalmente têm um profundo respeito pelo choro de alguém, porque por N motivos tocou ali o paciente. O paciente está tocado por algo, né? Está sensibilizado por algo ali que pode ser o tema da vida dela, ou pelo menos um dos temas da vida dela, um dos temas importantes da vida dela, né? E seja porque há muito tempo ela não tem alguém com quem conversar sobre o assunto, então que ela toca no assunto, vem, né? Seja porque naquele diálogo específico ela tocou mais profundamente sobre algo, pensou sobre algo e veio algo catártico, como o Danilo está comentando aí, né? E o choro pode convidar realmente, né? Pode convidar a rever pontos, porque assim, naquele momento o indivíduo não está só raciocinando, ele está sentindo o que ele está. Então há uma integração entre aquilo que ele pensa com aquilo que ele sente, né? Às vezes, inclusive, ele está raciocinando sobre algo e o choro faz ele sentir algo diferente. E aí tem algo para ser trabalhado em terapia, né? O que é que os sentimentos deles estão sinalizando e aquilo que ele racionalmente está pensando, né? Racionalmente ele está elaborando, né? Produzindo. Então, existe essa diferença aí, que o choro, na verdade, pode dar uma pista sobre o estado emocional do paciente, pode dar uma pista sobre um tema importante da vida dele, um tema que é significativo para a vida dele. Eu acho que é isso.
Você falou aí da questão do terapeuta. Esse mal-estar, ele pode atingir o terapeuta? O Sim, mal-estar do paciente? sim, Como é que, sim. como é que o terapeuta evita isso? O mal-estar é do humano, né? É do humano, seja o paciente, cliente, seja o terapeuta, o analista, o mal-estar é humano. Por mal-estar, eu estou me baseando aqui, Hugo, no conceito mal-estar, que popularizou esse conceito, que é um conceito abrangente, que pode significar, como eu digo, só para quem está entrando agora, para significar sofrimento, sintoma, transtorno, falta. É um termo abrangente que cabe em tudo, né? E que foi popularizado esse termo mal-estar com o texto de Freud. O texto de Freud sobre o mal-estar na cultura. Então eu tô conceituando o mal-estar como essa demanda que muitas vezes leva o sujeito para procurar, digamos assim, a terapia, a psicoterapia e assim por diante, né? É, e agora o terapeuta pode sentir mal-estar, né? O terapeuta, eu estou pensando aqui até em um outro tema que é muito interessante, que é o tema da transferência e da contra-transferência, né? Essa semana eu recebi uma paciente falando um pouco sobre essa história, né? Mas só com tempo para explicar. Mas enfim, só para contar aqui rapidamente, na psicanálise a gente tem um conceito de transferência, que é o conceito seguinte: digamos que você, Hugo, seja meu terapeuta. E... Danilo, aqui, ó. Só que não é cerveja não, viu? É água. Não sei se dá para ver aqui. Deu para ver? Aqui, água. É, a, a, a paciente, ela, ela contou, né, que ela fazia uma experiência terapêutica de muitos anos e uma experiência muito positiva, né? Pelo que ela me abordou assim, o terapeuta criou um vínculo, era um vínculo significativo, uma terapia que durou mais de 3 anos, né? Que houve muitos ganhos para ela. Então não é uma coisa assim necessariamente ruim, não. Mas houve um momento ali que houve um mal-estar do terapeuta, e isso pode acontecer na própria terapia. Deixa eu só ilustrar. O termo transferência para Freud, para psicanálise, é o seguinte: digamos que você seja meu terapeuta, Hugo, e na minha relação com você, eu acabo manifestando alguns sentimentos com você, que sentimentos, digamos assim, que tem a ver com a minha história de vida. Digamos que eu veja você, supondo que você seja mais velho que eu, e eu vejo em você, meu terapeuta, a figura de um pai. E muitas vezes os sentimentos que eu tive com meu pai na minha história de vida, digamos que eu tive sentimentos de raiva ou sentimentos de amor, isso se manifesta na relação com o terapeuta, com você, tá? Esse é um exemplo de transferência. Eu estou transferindo afetos antigos para a experiência atual. Tá? E aí tem de tudo. A transferência mais conhecida no processo terapêutico é a transferência erótica, né? Que é quando um paciente ou uma paciente se apaixona pelo terapeuta. Ela está transferindo afetos antigos para a figura do terapeuta, que às vezes representa, simboliza alguma coisa ali, né? Ainda que todo amor seja uma espécie de transferência, afinal de contas, todo relacionamento amoroso é uma espécie de transferência de afetos antigos, pode ser. Mas o que é que acontece quando é da parte do terapeuta? Aí é chamado de contratransferência, quando acontece por parte do terapeuta. Então, esse terapeuta dessa paciente minha, ele fez um trabalho muito bacana. O terapeuta, eu não conheço ele, mas assim, ele fez um trabalho excelente, é um excelente terapeuta. Mas teve um momento lá que ela foi tomar uma decisão. Eles trabalharam muito em cima dessa decisão, que ela tomou consciência que era a decisão mais correta, uma decisão importante, uma escolha importante da vida dela. Só que na hora de tomar a decisão, ela fez tudo o contrário, fez tudo diferente do que havia programado. Quando ela chegou na terapia e contou, depois de todo um trabalho de meses, não sei se ele não estava bem naquele momento, não sei o que foi, ele reagiu mal. Ele deu um sermão nela. Como é que você pode, depois de tudo que a gente trabalhou, não sei o que, tal, você, como é que você faz isso? E ela, simplesmente, ela paralisou, ela congelou.
porque aquele espaço ali da psicoterapia era o único espaço que ela se sentia à vontade de falar tudo sem se sentir julgada. Naquele momento, quando ele dá um sermão para ela, ela se sente limitada na sua liberdade de falar. Ela não se sente mais à vontade de falar aquilo que ela estava falando, né? Nesse momento, houve um comprometimento do vínculo, né? Ela voltou mais uma vez, falou de como estava se sentindo, falou que não estava se sentindo mais à vontade, que aquilo não era. Ele é um terapeuta bom. Ele realmente, depois, na outra sessão, ele reconheceu. Ele realmente, eu agi com você de uma forma que eu não deveria. Eu acho que eu saí do meu papel de terapeuta. Todos nós podemos em algum momento fazer isso, em algum momento errar nesse sentido, e ele reconheceu. Foi bacana ele ter reconhecido isso. Realmente não era o meu papel fazer isso, mas é porque eu estava tão engajado no seu processo que eu acabei sendo tomado por sentimentos muito pessoais e me envolvi demais no seu processo, porque... E aí ele chegou a dizer, porque é como se você fosse uma espécie de filha para mim, né? E eu estava muito torcendo para que você tomasse aquelas escolhas e não consegui me controlar. Quando o terapeuta sai desse papel, mesmo que seja bem intencionado, mesmo que seja com boas intenções, mesmo que seja motivado, mesmo que ele estivesse ali tentando, né, apostando no bem-estar da pessoa, naquele momento ele saiu um pouco do papel de terapeuta, ele colocou sentimentos que eram dele. E é o nosso lado humano, o terapeuta também tem um lado humano, né, tem um lado de se incomodar também. Eu costumo dizer o seguinte, que se o que você está escutando no consultório está lhe incomodando, já é um mal-estar. E já é importante você parar para pensar. Se você não está conseguindo escutar o paciente, se o que o paciente está te falando você não está conseguindo escutar, é importante repensar. É importante parar para rever isso daí. Eu tenho que escutar Flavinho, de maneira interessada. Né? Eu me lembro de um atendimento há muitos anos, no início, eu tinha um supervisor e o sujeito tinha umas atitudes assim bastante truculentas em casa, era um indivíduo bastante grosseiro em casa, e o meu supervisor disse assim, você precisa encontrar alguma coisa para olhar para ele e gostar dele, ter empatia por ele. Porque se ele buscou a sua ajuda, é porque ele quer ajuda. A história dele ser truculento em casa, dele ser agressivo em casa, dele ser, às vezes, casca grossa, isso são as coisas que ele está revelando, mas isso tudo revela um sofrimento. Você tem que olhar para ele e encontrar alguma forma de gostar dele. Né? E essa supervisão me ajudou muito na época, porque eu consegui realmente começar a ver algumas coisas que me conectavam a ele, para ajudar ele. Porque se eu sentasse e ficasse, que sujeito, ó pai, como ele trata a mulher, olha a forma como ele trata os filhos, né? Eu vou denunciar ele na delegacia de mulher, eu não ia ajudar ele. Né? E isso apareceria no relacionamento com ele, né? No relacionamento terapêutico com ele. Né? aí você falou aí, daqui a pouco eu tenho uma pergunta de Kênia, como esse comportamento, às vezes, estressante do paciente acaba demonstrando justamente que ele está precisando de ajuda, né? E aí, algo que ele não assume, dificilmente ele vai assumir que precisa. A gente vê ainda o ego muito, muito alto, e aí acaba sendo um sinal, né, de que tá precisando de ajuda mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a própria agressividade é um pedido de ajuda. Você falou do choro, o choro é uma forma de pedir ajuda às vezes, mas a agressividade também. Né? A agressividade, às vezes, quantas vezes a criança agressiva está querendo, né, sinalizar, está querendo transmitir uma mensagem, uma criança que está muito agressiva, né, um adolescente agressivo, né? Muitas vezes é uma forma de querer ser escutado de uma forma que ele não é. Né? Ou querer ser escutado de uma maneira, já que das outras formas ele não está sendo escutado.
Kênia, ela perguntou, ela trouxe assim, a compulsão alimentar, quem desconta na comida, além de ansiedade, pode ter outro gatilho? Desculpa, quem A desconta na compulsão comida? alimentar, Compulsão alimentar? isso, que além de ansiedade, pode ter outro gatilho? Na verdade, a ansiedade é o fenômeno básico da compulsão alimentar. Quase sempre, é difícil dizer em psicoterapia sempre, né? Porque sempre tem exceções, mas normalmente na compulsão alimentar sempre tem um componente ansioso, sempre tem um componente ansiogênico, né? A ansiedade atravessa, digamos assim, o sintoma basal da compulsão alimentar. Agora, tem outros fatores, o motivo é a ansiedade? Não. Né? A motivação é a ansiedade? Não. A ansiedade é um sintoma de um motivo que está levando a pessoa a ficar ansiosa. Tem outros fatores? Tem, claro que tem. Né? Compulsão alimentar tem vários fatores, às vezes tem associação com um monte de coisa. Né? Às vezes a ansiedade que leva à compulsão alimentar tem a ver com alguma situação traumática, inclusive na infância. Né? Quantos casos, por exemplo, já falam novamente de abuso sexual, em que a compulsão alimentar acontece depois do abuso. E a pessoa, às vezes, inconscientemente engorda para não ficar atraente para o abusador que está dentro de casa. Né? Tem casos na literatura que são descritos de uma maneira muito interessante sobre isso. Né? Como uma espécie de defesa. Né? O engordar como espécie de defesa para o abusador não ver naquela criança uma pessoa sensual. Por exemplo, um mecanismo inconsciente. Ou, digamos assim, sei lá, compulsão alimentar e distúrbio alimentar é mais frequente em meninas, é mais frequente em mulheres, né? E a gente pode pensar que o que é que está por detrás disso? A gente pode pensar um monte de coisa, né? Primeiro, os fatores sociais, a ideia do corpo perfeito, do corpo ideal, as expectativas sociais sobre o corpo feminino, né? Se hoje a gente tem uma cultura, né, que espera corpos sempre com desempenho, corpos atraentes, ou corpos sempre atraentes e saudáveis e fitness. Isso é muito mais acentuado no caso das meninas, no caso das mulheres. A expectativa a cobrança é muito maior no caso das mulheres. E a cobrança pela magreza, pelo biótipo. Então, isso pode influenciar. Né? A relação com a alimentação. Né? Às vezes, a relação com a figura materna. Muitas vezes, com uma compulsão alimentar, anorexia, bulimia, etc., ou a compulsão por meninas. E quando a gente vai ver, a gente vê que o tema da alimentação é um tema delicado entre mãe e filha. A gente sabe que, do ponto de vista psicanalítico, a mãe e a filha muitas vezes rivalizam, né? Enquanto o filho menino muitas vezes é contemplado como sendo o objeto precioso de contemplação materna. A filha é o elemento com o qual a mãe rivaliza e, ao mesmo tempo, se enxerga como mulher na menina. Isso pode aparecer também em termos no âmbito da alimentação. Então, a compulsão alimentar tem muitos fatores que precisam ser investigados, cada caso é um caso, é claro. Pode ser uma reação para algum sofrimento importante, que não tem a ver, às vezes, inclusive, não tem a ver com o alimento, tá? Às vezes há um sofrimento específico e o alimento é apenas a reação como alguém reage com compulsão por gasto, compulsão por sexo, compulsão por bebida alcoólica, compulsão por medicação psiquiátrica, se dopar para dormir. Tá? São todas reações compulsivas, são todas manifestações compulsivas, reações a algo. Tá? O pessoal tá, a linha Efeito Sombra, a linha diz que acha que foi um livro de Chopra. O Efeito Sombra E aí, é um trabalho que envolve Chopra, acho que Deborah Ford,
é uma organização com vários autores, né, falando sobre os aspectos da sombra, que é um conceito lá de Jung, né? Jung falou de sombra. Danilo também comentou sobre a sombra, né? A coisa da sombra, que é a sombra em Jung é o lado nosso que a gente não desejaria que a gente fosse. É o lado desagradável da nossa personalidade que a gente não gostaria que existisse. É a parte nossa que a gente costuma negar, que a gente costuma rejeitar. A sombra para Jung é o conceito que ele tem do inconsciente de Freud. O inconsciente freudiano, que em Freud é mais um depósito de conflitos, de memórias, de coisas inconscientes que foram sendo armazenadas ao longo da vida, que foram recalcadas e mais tarde aparece em forma de sintoma. Na sombra de Jung é esse inconsciente de Freud, mas que enquanto em Freud o inconsciente fica ali com aqueles sintomas que de vez em quando vem à tona e aparece, e o trabalho da análise é tomar consciência sobre os sintomas, para que os sintomas não interfiram tanto em nossa vida. Eles continuam existindo, mas sem interferir em nossa vida. No caso do inconsciente de Jung, que ele chama de sombra, são aspectos que a gente pode olhar para a gente se conhecer e assimilar, trazer para a consciência. Essa é uma diferença do inconsciente freudiano, que é o inconsciente conflitivo, que a gente tem que administrar, e o inconsciente junguiano, que é o inconsciente que a gente pode assimilar e integrar para a consciência. A teoria de Jung, nesse sentido, é mais atraente aos meus olhos, é mais apetecível, e eu acho que expandiu mais o pensamento psicanalítico, né? Mas, enfim, os psicanalistas freudianos certamente vão discordar de mim. Flávio, um senhor, ele mandou essa pergunta aqui, um pouco antes da gente começar. Ele disse que ele estava com mal-estar, procurou um terapeuta, e aí, não sei o que foi que teve nessa terapia, que ele começa a passar mal sempre que tem sessão. E aí ele fica sem jeito de conversar com o terapeuta, e ele pergunta, é melhor conversar com o terapeuta ou procurar outro terapeuta? Essa é a pergunta dele. Eu acho que inicialmente é melhor conversar com o terapeuta. Se está passando mal na sessão, tem alguma coisa que está acontecendo que talvez o terapeuta possa ajudar. O terapeuta possa ajudar ele. Gente, o terapeuta só ajuda aquilo que a gente fala. Eu costumo dizer isso para os meus pacientes adolescentes. Então, eu recebi agora nas voltas às aulas tanto paciente adolescente, paciente de escola, que está voltando agora, alguns com algum tipo de sofrimento psíquico, com medo, a questão do retorno. Afinal, tem gente que não estudou nesses 2 últimos anos, mas enfim, isso é também tema para outros momentos, né? Tem gente que passou os 2 anos aí entrando no Google Meets e dormindo enquanto o celular estava lá e o professor não podia, por lei, não pode pedir para liberar a câmera e outras coisas mais, e enfim, com um grupo do WhatsApp de gabarito, e todos os professores sabem isso. Imagina o terceiro ano do ensino médio, né? O terceiro ano agora, que os alunos vão fazer. E chegar agora com prova, né? As primeiras prova provas, do que foi passou o ensino aprendido médio, online. Passou o ensino médio todo sem estudar e agora, enfim. Mas isso é até tema para uma outra live aí. E aí eu falo isso para os adolescentes, porque os adolescentes às vezes têm dificuldade maior de compartilhar, de falar o que pensam. E eu costumo dizer, se você não me falar o que você está sentindo, o que você está passando, eu não tenho como lhe ajudar. Eu não tenho como adivinhar. Né? Assim é em qualquer processo de terapia. O terapeuta só vai ajudar aquilo que ele saiba, aquilo que o paciente passe para ele. Então, se está passando mal durante a sessão, se está com algum mal-estar, compartilhe. Compartilhe. Vê se compartilhando, se com a ajuda do terapeuta consegue encontrar algum ponto. Se está acontecendo recorrentemente na sessão, é algum assunto ou algum sentimento, pensamento que aflora importante. Veja, se é na sessão, se acontece durante a sessão, e a sessão remete a você pensar sobre você, tem algo sobre você que está vindo. Por que não valer da ajuda do terapeuta para tentar esse auxílio? Né? Se por acaso você compartilha, se por acaso você está tentando tratar e não está havendo algum tipo de melhora, de mudança, tudo bem, você pode até pensar
um outro auxílio terapêutico, outro auxílio psicoterapêutico, buscar outra pessoa. Mas antes de buscar outro terapeuta, abra isso para o terapeuta que está te atendendo. Porque ele pode lhe ajudar, ele pode ser útil, né, nessa ajuda. Como é que a pessoa pode saber, Flavinho, se a terapia está tendo efeito? O paciente ele pode chegar para você e falar assim, Flávio, me acho preparado, vim aqui para pedir alta. Isso acontece? Pode. A alta a alta em psicoterapia é um negócio muito complicado, né? É um negócio complexo, porque a alta, enfim, se é um trabalho a longo prazo, é um trabalho de autoconhecimento, a alta nunca é tão clara assim, né? Mas a alta pode acontecer consensualmente, ambos chegam à conclusão de que, poxa, a gente chegou em um ponto de estabilidade, um ponto interessante, podemos parar aqui, podemos dar uma pausa. Se você precisar, qualquer coisa você volta, mas acho que você está bem, que está tudo bem. Né? Isso pode acontecer. Se o trabalho da psicoterapia for um trabalho específico, pontual, do tipo, sei lá, pense aí, numa síndrome do pânico e as crises cessaram. Uma fobia de entrar no elevador e essa fobia foi superada. Ok, aquele ponto específico, né? Aquele trabalho pontual que foi buscado na terapia foi resolvido. Agora, claro que às vezes a pessoa busca um processo terapêutico, esse ponto é resolvido, mas ela descobre ao longo da terapia que há outras coisas por detrás daquilo, que inclusive estavam gerando as crises. Ou então, o trabalho terapêutico não tem uma demanda específica. Né? Por exemplo, a pessoa quer melhorar a relação familiar dela, né? A relação dela com os familiares, ou quer tratar uma depressão de longo prazo. Né? Então, aí a alta não tem um prazo muito estabelecido. Aqui, não sei quantas sessões tem uma alta, não. Mas pode acontecer do próprio paciente, e eu acho que o paciente é o maior termômetro disso, achar que naquele momento ele pode suspender, ele pode parar, mesmo que seja temporariamente, as sessões. Ele se sente em condição. E o terapeuta deve apoiar isso. O paciente é sempre um termômetro maior. Né? Um termômetro maior. Eu sempre digo isso. O paciente é o termômetro maior. A pessoa busca terapia, não é para o terapeuta dizer para a pessoa como é que a pessoa vai se conduzir. É ela que vai descobrir na terapia, com a ajuda do terapeuta. Né? Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, terapia de casal e o cara dizer assim, os homens são mais invocados nesse sentido. O cara dizer assim, não, tá buscando terapia é para separar de mim. Buscou psicoterapia para separar de mim. Às vezes não. Às vezes é para ajudar para ficar no casamento, para melhorar. Ou às vezes a terapia vai dizer para a pessoa que a melhor decisão para ela é separar. Mas quem é que vai dizer isso? É o terapeuta? Não. É a própria pessoa. É a própria pessoa na terapia que vai dizer isso para ela mesma. Vai chegar isso para... A terapia vai ajudar a ela conseguir descobrir o que é melhor para ela. O terapeuta não tem o poder de fazer a pessoa... Tem muitos homens, inclusive, que quando as mulheres fazem terapia, vão no consultório, e ela quer separar de mim, marcou com você, o que é que está acontecendo, etc. Você vai fazer a cabeça dela como se o terapeuta tivesse o poder de fazer a cabeça dela para separar. Imagine só, e o papel do terapeuta fosse esse, né? São as fantasias, né? O terapeuta vai ajudar a pessoa a ficar bem e a sei lá, encontrar o melhor caminho, né, para ela mesma. A gente sabe, Flavinho, que na pandemia muita gente deixou de fazer terapia. Ou quem pensava em fazer acabou não fazendo. E hoje, após essa parada na terapia, tem muita gente com as somatizações, né? E aí, você acha que essas questões elas têm a ver com a terapia que não foi acabada?
e acaba sendo um convite para voltar para a terapia? Porque tem gente que reclama até não tem paciência com o tempo de duração da terapia, né? Ah, eu quero fazer terapia, como você falou. Quero fazer terapia para mês que vem, tá bom já. E não é assim. Aham. Pois é, na pandemia, Hugo, eu ouvi um movimento oposto. Pelo menos no meu consultório, eu vi muita gente que, inclusive, estava com a terapia parada, algumas pessoas que estavam indo pouco, intensificarem a terapia por conta do sofrimento que a pandemia proporcionou e por conta da necessidade de se cuidar mentalmente. Eu vi um movimento oposto. Mas existe sim o que você falou. Existem pessoas que se isolaram bastante, que não quiseram a terapia nem online, e essas às vezes ficaram mais comprometidas. Principalmente no caso das pessoas que já tinham um sofrimento emocional em curso e que a pandemia só acelerou, tá? Às vezes a pessoa já tinha uma depressão ali silenciosamente, e a pandemia acelerou essa depressão, né? Explodiu, né? Por vários fatores, os sofrimentos envolvendo a própria infecção viral, os sofrimentos envolvendo o social, o aspecto econômico, o emprego, né? A questão financeira, as questões familiares, a polarização política, as brigas políticas que existiram, e assim por diante, né? A deterioração da saúde mental foi um negócio impressionante, né? Nesses últimos 3 anos, digamos assim. Mas, sim, existem esses casos, né? Esses casos de pessoas que, digamos assim, são mais intolerantes com o processo gradual e mais impacientes, né? E, de fato, algumas pessoas ficaram piores nesse sentido, né? Se comprometeram mais. A terapia demanda tempo, né? A análise demanda tempo, não é uma coisa de enrolar o paciente, não. É porque tem coisas muito arraigadas na gente. Tem coisas muito. Hoje, por exemplo, no consultório, uma paciente me falou isso, né? Uma paciente me falou: eu tô com você já há alguns anos. E esse tema que a gente está abordando aqui é um dos temas que eu mais repito ao longo dos anos. Você não se cansa, não? E eu disse, pelo contrário, eu gosto de falar desse tema. O terapeuta que se cansar com o tema repetitivo não está prestando atenção que o tema repetitivo é o tema importante da vida da pessoa. Os temas que a gente repete, que a gente volta na terapia, são os temas da vida da gente. Né? Os temas que o paciente volta a falar e repete são os temas mais importantes da vida. São os temas centrais. Né? E são temas que estão arraigados há anos. Então, não vai ser com algumas sessões que o sujeito vai mudar. Tem coisas que são padrões de funcionar que vai mudando aos poucos, né? Que vai tendo ali pequenas administrações, algumas coisas que têm a ver com traço de personalidade. E a gente sabe, na última live, a gente abordou um pouco de personalidade, até do transtorno de personalidade. A gente sabe que os traços de personalidade não se modificam facilmente, né? Então, é uma coisa de hábito, de exercício. E uma das coisas mais difíceis são hábitos, né? Para serem modificados. Flavinho, eu vou ler aqui o comentário de Kleber, mas aí a gente está no nosso horário, senão a gente vai até meia-noite, o papo tá massa. Ele diz que fez terapia de casal há 9 anos e está muito melhor hoje. Continua casado e agora estão muito felizes. Quer comentar alguma coisa? Bacana, bacana o depoimento. Parabéns, parabéns, Kleber. Muito legal, muito legal. A terapia de casal é uma terapia que eu tenho cada vez mais, ao longo dos anos, eu tenho apreciado, né? Não é a mesma coisa de uma terapia individual. A terapia individual é a terapia clássica, a terapia preferida de todo terapeuta, porque, ou pelo menos da maioria dos terapeutas, a não ser aquele terapeuta de casal que só se especializa em atender casais. Mas, de maneira geral, a terapia individual, como tende a tratar questões do indivíduo, questões a rigor mais profundas, né, dos sentimentos do indivíduo, são as terapias, digamos assim, que acredita-se que essas terapias têm um efeito maior no sentido de promover mudança,
Porque a gente não muda o casal, a gente muda os indivíduos, né? São os indivíduos que mudam, né? Mas a terapia de casal tem me feito pensar como o papel do terapeuta pode ajudar nessa mediação, nessa intermediação, como pode ser importante e significativo. Não é uma terapia fácil, é uma terapia que tem alguma dinâmica, alguns elementos, é uma terapia que tende a ser mais rápida do que a terapia individual, é uma terapia que às vezes é insuportável para um dos dois continuar. Né? Em alguns casos a terapia é abortada logo no início, porque é insuportável às vezes escutar o outro na sessão. Né? Isso já diz um pouco da dinâmica do casal. O terapeuta de casal tem que saber do limite da terapia de casal. Né? Embora eu seja um terapeuta junguiano, e Jung não acreditava em terapia de casal, ele achava que só o indivíduo que deve se trabalhar. Nesse sentido, eu não acompanho muito o raciocínio de Jung. Eu acho que a terapia de casal tem sim um efeito, sim, um funcionamento, mas ele tinha as razões dele para falar isso, né? Ele se concentrava muito na psicologia individual, mas o propósito da terapia de casal é trabalhar a relação. O paciente do terapeuta de casal é o relacionamento, não é nenhum nem outro, não é nenhum cônjuge nem outro. É trabalhar como está a relação dos dois. Né? O terapeuta funciona como um sinalizador. Olha como está a relação de vocês, olha o que está acontecendo agora, olha o que vocês estão fazendo agora, olha como vocês estão conversando agora, olha como vocês estão dialogando. E é claro, na escuta do depoimento dos dois, ver como os dois sentem e sofrem na comunicação. Porque muitas vezes, na relação do casal, ambos estão sofrendo em função de uma comunicação que não consegue se conectar. Comunicação é tudo, né, num casamento, né? E parabéns pelo depoimento, Kleber. A terapia de casal é uma terapia que vem para apontar caminhos, né, como toda terapia, mas que vem também para estabelecer o mínimo possível de limite possível, de potencial possível para aquele casal chega. Né? O terapeuta de casal normalmente não romantiza que vai pegar um casal que está no tapa e vai transformar eles em ursinhos carinhosos. Não. Vai tentar ajustar dentro do, digamos assim, do temperamento dos dois, uma relação que seja possível para os dois, ainda que seja dentro da falta e toda relação tem uma certa insatisfação, né? Todo relacionamento amoroso, a gente tem uma certa insatisfação, né? Porque assim, a gente sempre idealiza uma relação amorosa graças aos nossos modelos mentais de homem e mulher, muitas vezes de pai e mãe, ou de figuras femininas e masculinas que a gente viu na infância. E a gente nunca consegue encontrar esse modelo mental que a gente construiu na nossa cabeça na mulher ou no marido que a gente encontra. Sempre vai haver uma falta. E que bom! Essa falta também é importante. Né? E a questão é conseguir ajustar isso. Essa falta pode ser uma falta que envolve várias coisas, desde afetiva, desde comunicação, desde uma falta sexual. E a terapia de casal vai tentando estabelecer um caminho possível de, ainda que haja faltas, e vão haver faltas, vão haver insatisfação na relação do casal, como é possível esse casal se manter num relacionamento positivo, num relacionamento bom, né? Num relacionamento que vai para além das queixas, né? Porque a terapia de casal, inicialmente, muitas vezes a terapia de casal no começo, cada parceiro dizendo o quanto renunciou para ficar com o outro, o quanto fez para ficar com o outro. É uma espécie de depoimento de dizer o quanto abriu mão na vida para estar com aquela outra pessoa. É uma espécie de confissão das suas renúncias na frente do outro. Isso faz parte do início da terapia de casal, né? Para depois aí ir estabelecendo uma possibilidade de conexão entre os dois, né? E de vir entre os dois. Então, parabéns, Kleber, pelo depoimento. Muito bom, muito bacana.
Ó, Cristiane perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, daqui a pouco vai estar disponível aí nos Com, dois perfis, espero. com certeza. É, Kênia também já deu aqui a sugestão dela para o próximo sábado, ser o tema relação. E aí a gente já vai. Mas assim, gente, muito obrigado. Vocês que participaram, foi maravilhoso. Sábado que vem tem mais, então podem ficar aí à vontade também para sugerir temas. Durante a semana também pode mandar para mim, pode mandar para Flávio. Inclusive perguntas também podem ser feitas antes da live, a gente faz aqui ao vivo, tá? Muito obrigado. Flavinho, mais uma vez, obrigado de coração, viu? Tamo junto. Eu que agradeço. Essa live vai ficar gravada aí no perfil, nos nossos perfis. E também vai ser colocado no canal, né, do YouTube, não analisadamente. Vamos tentar editar para botar lá, né? Eu sempre acho, eu faço essas lives aqui no Instagram, mas eu sempre acho um saco assistir live no Instagram. Então, quem gosta do YouTube como eu, pode depois ir no YouTube e assistir lá. Ah, É isso. maravilha, obrigado, viu? Tamo junto. É, É isso. Sábado que vem tem mais. Então, bom final de semana para vocês. Aproveitem com juízo, né? Dizem que segunda-feira é o dia nacional do arrependimento. Então, cuidado, se comporte direitinho, aproveite. Bom final de semana, boa noite, um beijo. Um abraço, gente. Boa noite, bom final de semana. E até a próxima.